E Flávio, você até citou que os jogadores estão correndo um pouco mais, né? Estão se entregando um pouco mais. Claro que não dá para afirmar nada, mas dá para ver que isso em campo está acontecendo nesse segundo jogo com o Rogério Ceni. Como é que dá para explicar isso? É só, digamos assim, vontade ou já tem ali, digamos, influência do trabalho do Rogério Ceni, que a gente sabe que é um trabalho muito bom. O Rogério Ceni é um técnico bastante promissor. O que você acha dessa situação, Flávio? Não, o Rogério é muito bom, claro. Eu gosto muito do Rogério. Acho que ele tá num grau mais avançado do que o Crespo até aí. Tudo bem. O Liantes que já sentiu o dedo do Rogério Ceni. Eu acho muito cedo. Eu acho que ainda não deu tempo, né? Pra mim, esse negócio tem muito de malandragem, sabe? O cara encosta o corpo, o cara já não quer mais, começa a criar dificuldade, começa zum. Pô, hoje até a condição física do São Paulo melhorou. Em menos de uma semana, o Rogério Ceni entrou no time quinta-feira. Hoje é segunda, como é que já melhorou desse jeito? Como é que o time correu desse jeito? Então, é no mínimo esquisito. Mas não é novo, não. Já vi isso no futebol muitas vezes. E, ao contrário do Lian, eu não senti dedo nenhum do Rogério Ceni. O jogo foi sempre pró-São Paulo, quando a gente teve alguns poucos momentos bons, quando o São Paulo cansou, que ainda continua perdendo condição física no final do jogo. Primeiro tempo, o São Paulo tinha, quando o Corinthians foi mal, fez uma partida ruim, exemplo do que tinha feito contra o Sport, uma partida ruim, que não é a média do Corinthians do Silvinho. O Corinthians do Silvinho tem jogado um bom futebol, onde o São Paulo foi melhor. Não, é normal, né, não Flávio? dá para iludir o torcedor do São Paulo. Porque esses jogadores, eles começaram a correr porque mudou de técnico. Portanto, no mínimo, eles são suspeitos. Por que eles correram ontem e não correram com o Crespo? Então, de repente, pode haver... Agora há um interesse. Então, é importante o São Paulo começar a preparar uma troca gigantesca de elenco. É fundamental. Não dá para confiar nesses caras. Primeiro, não dá no psicológico. Segundo, não dá nas atitudes. O Rogério não deu nem treino. O fato do Rogério entrar no dia seguinte, menos de 24 horas depois da saída do Crespo, o time já correr, como correu contra o Ceará e como correu ontem, já significa que eles não corriam com o Crespo. Se eles não corriam contra o Crespo, eles estão prejudicando o São Paulo e não o Crespo. Então não é um elenco confiável. E o Corinthians tem limites. O Corinthians é um time sendo montado às pressas, um time ruim para danar, que foi reforçado por jogadores veteranos, bons jogadores, mas que estavam sem jogar 6 meses. O Silvinho livrou o time do rebaixamento, e aí os caras começaram a achar que ele ia fazer o time virar campeão. Ele já ganhou de um dos 3 que ele não podia ganhar, que era o Palmeiras. O Corinthians não tem condição para isso. O time do Corinthians é inferior a esses grandões. Aí ele tá lá, 4º, 5º, 6º, tá ótimo para esse time do Corinthians. E não podemos esquecer, são jogadores veteranos que estavam sem jogar. E aí os caras estão chegando no meio do campeonato, não foi nem um time montado, foi um time, sabe assim, ó, a casa era muito ruim, aí começaram reforma daqui, reforma de lá, põe um telhadinho ali, põe um negócio lá, porque o time é ruim, o time é muito ruim, a base é ruim. E aí foram dando uma ajeitada aqui, e aí acharam que iam ser campeões. Então o trabalho do Silvinho está excelente, mas tem limites, óbvio que tem limites. Então tá dentro do que é possível pro Corinthians também. Ô, Bruno Prado, outra situação complicada do São Paulo, quero ouvir você a respeito do jogo, é a situação do Calleri agora também. E isso é um grande problema pro São Paulo, né? Não só o Calleri, como outros jogadores. Vinha sendo problema no comando do Crespo. E aí, Bruno, o que você achou do jogo? E o Calleri, talvez nesse embalo do São Paulo, pode prejudicar essa lesão do Calleri aí muscular? Pode, né? O Calleri fez 3 gols já nessa volta, né? O Calleri é um definidor, é um cara do último toque e ele tá entregando os gols, né? O Calleri não dá para esperar jogadas espetaculares, ele é um finalizador e isso ele tem feito bem, né? 3 gols em pouco tempo aí desde que retornou ao clube. 4 jogos, né? 3 gols em 4 jogos. Que é muito bom. E aí o Pablo, por exemplo, que entrou no lugar dele ontem, é um cara que já está um bom tempo no clube e não consegue ter uma sequência, não consegue ter confiança. É um cara que acho que dificilmente vai embalar no São Paulo, porque ele já está aí há bastante tempo e ainda não conseguiu. Ontem... Sim? Só mais uma coisa. O Pablo ontem disse que o torcedor ficou desesperado, porque ele entrou e o contrato automaticamente foi renovado até 2023. Tá no contrato. Pelo número de jogos. Tá no contrato, se ele jogasse ontem, os caras pô. estavam desesperados. Eu vi vários grupos a aqui. direção de São Paulo que não poderia ter feito isso. Um meia, um zagueiro, colocaram. A direção Talvez de São Paulo o Rogério queira o Pablo. não podia ter Flávio. permitido. O Éder estava no banco. Aí não é tava? questão de dinheiro.
Você não pode falar esse aí, não. Lembra quando a direção do Corinthians sugeriu que não botasse o Johnny, né? Johnny Gonzalez. Johnny Gonzalez. Não põe não, que se botar esse cara vai jogar. Colocou, e se ele jogar, o contrato tá renovado tira até fora. 2023. Então, não podia fazer isso. O Pablo é um cara que já não funcionou no São Paulo. Foi um erro. E mais uma vez, é uma coisa que eu falo faz tempo, né? O São Paulo, ele tem, isso não é segredo para ninguém, ele tem sérios problemas financeiros, sérios problemas políticos, né? Assim, não é que é problema, né? A política do São Paulo não tem nem oposição, é assim, e não é o Júlio Casares, é um grupo pequeno de pessoas que comanda e quem está na presidência acaba ficando um pouco com as mãos atadas, mas independente disso, São Paulo é um time cheio de problemas, não é um time que está estruturado, tomara que o Casares consiga, ao longo do mandato dele, pelo menos entregar um clube melhor do que ele pegou. Mas quem mantém o São Paulo competitivo, e mais uma vez ontem eles se destacaram, é a base. Ontem o Lisieiro e o Igor Gomes e o Sara muito bem. O Rogério, nesses 2 primeiros jogos, usou os 3 juntos no meio campo com o Benítez. Ontem, até porque estava ganhando, ele tirou o Benítez no intervalo. O Benítez é um jogador para momentos assim bem específicos. Aí, ganhando o jogo, ele tirou, botou o Gabriel Neves. Mas é a base que está mantendo esse São Paulo brigando, competitivo. Ano passado chegou a brigar pelo título. O São Paulo, o pouco que o São Paulo consegue nos últimos anos, tem a ver com esses caras. Aí tem o Luan, que está machucado. O Nestor e o Wellington jogaram bastante com o Crespo e corresponderam. Então, o bom que o São Paulo ainda tem Cotia para garantir algumas coisas, mesmo que muitas vezes use mal Cotia e ganhe menos dinheiro e use menos no campo os caras que ele poderia usar. Exemplos para não voltar muito, né? Militão e Antony, 2 caras que hoje são da seleção brasileira. Até o Militão saiu do São Paulo no meio de 2018, faltando 6 meses para acabar o contrato dele, pelo que deu para pegar, porque senão ele sairia de graça. O Antony até foi um valor maior, mas no campo nem deu tempo dele conseguir entregar tanto para o clube. Mas é a base que mantém o São Paulo competitivo nesses tempos em que o time não tem condição e quando contrata, como nós vimos com o Daniel Alves, contrata uma coisa que ele não tem condição de pagar. Então o Cotia mantém o São Paulo competitivo nesses tempos que são bem ruins do clube. No superchat aqui, ó, o Júlio César deu 10, ó. Porque ele fez uma descoberta. Hoje, depois de anos acompanhando vocês pelo YouTube, descobri que Bruno Prado é filho do Flávio Prado. Um abraço para todos vocês, minhas companhias diárias durante o almoço. Vamos, São Paulo. Ele deu R$10 para falar que ele Evolução da espécie. Ele descobriu isso e é legal, ó. Descobriu, tá vendo? Ó que bacana. Ô Zé, e aí, Zé? O São Paulo... Eu não vou falar nada. Óbvio que não vai falar, até porque ele só elogiou aqui, Flávio. Claro. O Bruno, pelo amor de... Não, falou que é filho. Só eu quase coloquei um pouquinho a mais aqui nessa fala dele aqui, mas eu evitei, Flávio. Agora, é claro que existiu aí a evolução da espécie, mas graças à mãe. Evidentemente. Pegou a genética, né? Boa da parte mãe, melhorou, dela, isso melhorou. não tem a menor dúvida. Sem dúvida. Ô Zé. Não sou eu, ele ter puxado a mãe. O problema foi o Edinho, né? Ô Zé, Oi. E aí, Zé? O São Paulo Futebol Clube, o tricolor do Morumbi, uma vitória importante. O Rogério ontem deu uma declaração, já dá até para começar com você essa segunda pergunta, Zé, além de você falar do jogo. Se ele falar do jogo, eu vou embora. Eu já tô tirando a blusa aqui, eu vou embora, porque se ele começar a falar do jogo, Então, ele vai só porque eu falei analisar. do O Rogério deu uma eu falei declaração. da história do Bruno. O Rogério deu uma declaração tá dizendo a respeito de uma se vaga na vingando. Libertadores da América, né? Que o São Paulo já começa a enxergar e lutar, e Sim. não tá distante, Zé, Não. porque mesmo com essa pontuação, cabe todo mundo no barco da Libertadores, A gente trabalhou durante muito tempo com o G9 no Campeonato Brasileiro, com o Atlético na posição que está. Aí já não é G9 mais, pode pintar G8, se ele for o campeão da Copa Sul-Americana, já muda um pouco de figura, aí tem que ganhar o Bragantino nesse confronto, aí você tem que analisar também quem é que vai ficar com a Copa do Brasil, e aí quem vai, quem não vai, mas assim, de qualquer forma, a distância dele, ele está no meio do caminho, né? Ele está a 6 pontos da zona da degola, do Z4 do Campeonato Brasileiro, está a 6 pontos ali da briga por Libertadores da América, né? Ele está no meio do caminho com possibilidade de crescimento, com possibilidade de avançar. É claro que a sequência é bem difícil dele no Campeonato Brasileiro, mas depois de ganhar um jogo contra o Corinthians, ganhar um grande clássico e demonstrando pelo menos mais vontade, correndo mais, o Rogério tem razão em pensar dessa forma. Ele deu um passo importante, né? Escapou ali das proximidades da zona do rebaixamento, muda um pouco de figura, o ambiente e tudo mais, e eu acho que tem que olhar para frente mesmo, né? 3 pontos, de repente, dá um empurrão
darão um empurrão bem legal para o São Paulo para efetivamente brigar lá na frente, ali pelas melhores posições para pré-Libertadores da América, mas isso no momento é bem impossível. No jogo de ontem, eu acho que a diferença foi essa coisa de intensidade, de pegada do São Paulo. Alguém disse ontem que com a chegada do Crespo, foi assim também, né? Lá no Campeonato Paulista, o time pegava mais, corria mais, ou seja, dentro de campo se olhava, parecia que havia mais disposição. E com o Rogério, a exigência inicial, e os jogadores falaram disso, foi isso, né? O Rogério cobrando intensidade, o jogo inteiro, né? Só que assim, chegou uma hora no jogo de ontem que o São Paulo caiu muito fisicamente. Mas aí o Corinthians caiu muito também, né? Depois, nas alterações, o São Paulo recuperou em parte, né? E o Corinthians não conseguiu recuperar a intensidade que ele buscava e que não teve no começo do jogo. A diferença dos dois, assim, acho que foi mais ou menos isso, né? O São Paulo entrou correndo mais, disputando mais, né? Dividindo mais, buscando mais recuperar a bola, e o Corinthians começou o jogo meio que assistindo, olhando a troca de passe, dando muito espaço, e por isso perdeu o jogo de ontem.